questão da soberania, do desenvolvimento e da engenharia nacional será um dos temas examinados pelo Congresso de Engenheiros que se realizará em Curitiba em setembro. Inicialmente, a questão da soberania ela é uma questão de grande importância. E é necessário, em primeiro lugar, definir o que seja soberania. A soberania é a capacidade que tem uma sociedade de se organizar, de definir as suas próprias regras no que diz respeito ao seu sistema político, ao seu sistema econômico e ao seu sistema social. Todos os estados, qualquer que seja a sua dimensão, eles são soberanos em seu território. Isto é, ele tem a capacidade de organizar, de definir essas normas. Esses estados, na realidade, eles são um conjunto de agências, né? Não existe um estado, como nós chamamos o Brasil, a França, os Estados Unidos, mas o estado é um conjunto de agências que são criadas ao longo de um processo histórico pelas classes hegemônicas que controlam aquele estado. Muito bem. Então, essa questão da soberania, ela se tornou muito importante a partir de dois fenômenos. O primeiro deles foi o movimento de descolonização que se inicia por volta de 1957, em especial a partir da independência de Gana, na África, e que ele faz com que surjam, onde eram colônias, territórios coloniais, surjam novos estados nacionais. Para se ter uma ideia da importância dessa situação, as Nações Unidas, quando foram criadas por 51 estados nacionais. Hoje existem 195 estados. Muito bem, então os estados nacionais, eles são extremamente diferentes, né, em termos de território, desde a Rússia, com seu enorme território de 11 milhões de quilômetros quadrados, até as pequenas ilhas do Pacífico e do Caribe, com algumas centenas de quilômetros quadrados. Muito bem. Então, eles são muito diferentes, porém, ao mesmo tempo, são semelhantes e são iguais em alguma coisa, que é a sua soberania. No seu estado só deve vigorar a lei que as suas próprias sociedades definiram. Ora, então o movimento de descolonização trouxe essa questão das soberanias nacionais dessas antigas colônias, né? O segundo fenômeno foi o fenômeno da globalização. O que é o fenômeno da globalização? A globalização, que é um fenômeno que tem sua origem mais remota no início do capitalismo, né? E com o processo das grandes navegações, que é de formação de uma economia global. O processo de globalização ele é profundamente contrário à ideia de soberania nacional. Quer dizer, a ideia de soberania nacional ela se opõe à ideia do processo de globalização, porque para as mega empresas multinacionais, o que elas querem, e para os seus estados de origem, é ter acesso a quê? A todos os mercados de bens, de serviços, de capitais, ter acesso aos recursos naturais. O caso do pré-sal no momento do Brasil é isso. É a tentativa das grandes petroleiras internacionais terem acesso a um recurso natural que é o petróleo. A legislação agora proposta, vai ser proposta pelo governo, na área de mineração e de venda de terras estrangeiras, é a mesma coisa. É permitir que as mega empresas multinacionais tenham acesso aos recursos naturais do Brasil. Eu tinha mencionado, só para completar, o acesso aos mercados de bens, de serviços,
de capitais, mercados financeiros, aos recursos naturais e às vias de acesso a esses mercados. As vias internais de acesso, que são, em geral, vias marítimas. Naturalmente, para alguns países, o comércio terrestre é importante, mas só com os vizinhos. Não existe comércio terrestre entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, as vias de acesso que passam pelos mares internacionais são de grande importância. A luta que existe hoje em dia, a disputa entre os Estados Unidos e a China, em parte é por causa das vias de acesso do Mar do Sul da China, né? Enfim. Então, essas mega empresas, a elas interessa o quê? Interessa garantir o seu acesso. Então, o que querem? Eliminar as tarifas, eliminar qualquer barreira à sua ação. Tarifas, regulamentos, por exemplo, de meio ambiente. A elas não interessa nenhum regulamento de meio ambiente, como não interessava Samarco, responsável pelo desastre de Mariana, né? A elas não interessa nenhuma regulamentação do Estado que restrinja a sua ação. Nenhuma regulamentação financeira, nenhuma regulamentação técnica, né? Muito bem. Então, elas lutam contra a ideia da soberania. A ideia do fim das fronteiras, que não existem mais fronteiras entre os Estados, é com esse objetivo, né? E usam para isso os seus governos de origem, né? Naturalmente, as mega empresas multinacionais, elas penetram, têm atividades no outro país para terem lucros. Lucros para serem remetidos aos seus acionistas, que se encontram principalmente nos seus países de origem. Então, a Volkswagen manda os seus lucros para a Alemanha. A Renault do Brasil manda os seus lucros para a França. As empresas americanas para os Estados Unidos, né? É a expectativa dos seus acionistas de terem dividendos. Dividendos dependem de lucros. Os lucros dependem, em grande medida, da exploração da mão de obra, né? Então, toda a reforma da legislação trabalhista no Brasil visa atender aos interesses das mega empresas multinacionais, procurar atraí-las para o Brasil com custos de mão de obra mais baixos, né? Assim como a reforma da Previdência, né? Através de outros mecanismos, não tão diretos quanto é a reforma da legislação trabalhista. Um Estado nacional, em princípio, né? O seu interesse é atingir níveis cada vez mais altos de prosperidade e de poder, né? Em suas relações com os outros Estados. Níveis mais altos de prosperidade dependem da organização da atividade econômica. Há duas visões básicas de organizar a economia. De um lado, há uma visão que diz o seguinte: bem, a melhor forma de se organizar uma economia para torná-la cada vez mais produtiva é através da liberdade de iniciativa, da livre empresa, do livre jogo das forças de mercado, um Estado pequeno, um Estado mínimo, com pouca regulamentação, com uma tributação favorável aos investimentos, né? Isso é uma forma de ver, né? A organização da economia. Então, digamos, essa seria, segundo essa visão, a melhor forma de organizar a economia. Uma outra visão diz que não, que esta visão, que é a visão neoliberal, ela não leva em conta o processo de concentração do capital e da criação de grandes empresas que manipulam os preços, que manipulam as atividades econômicas, né? E que, além disso, extraem de uma economia periférica, como é o caso do Brasil, extraem grande parte da sua formação de poupança, da sua formação de capital e remetem como lucros, né? E que, além disso, as empresas, na sua atividade de maximizar os lucros, elas procuram eliminar todas as regulamentações, natureza ambiental, trabalhista, e, normalmente, a não obedecer às regulamentações que existem. E isso leva a grandes prejuízos, né? Que
tornam a sua atividade predatória para os recursos naturais, como é o caso da mineração, né? Da infiltração dos lençóis freáticos, do desmatamento, tudo isso que nós vemos, né? É uma atividade predatória em relação ao trabalho, porque não lhe dá a proteção adequada, proteção social, da previdência, da aposentadoria, mas também da saúde, da educação. A empresa privada não se interessa pela educação, né? A não ser quando é uma atividade privada. Educação como atividade privada para ter lucro. E aqueles que não têm recursos, que não podem se educar, muito bem, não se educam, né? E uma atividade predatória em relação ao próprio capital, né? Principalmente através do setor financeiro. Ora, para que haja esse controle das atividades da empresa privada e para evitar esse comportamento predatório e para desenvolver ao máximo os recursos do país, em termos de recursos naturais, trabalho e capital, é necessária uma ação do Estado. Essa ação do Estado, dependendo da visão, pode levar até ao planejamento total, né, dos regimes socialistas, de um planejamento e uma atividade regulamentadora, como é o caso das economias mistas, né? Ora, contra isso, as megaempresas não aceitam simplesmente, elas não aceitam a soberania nacional. Elas querem impor através de acordos internacionais, assim, e através da ação dos seus agentes internos em cada país, que trabalham em seu benefício. Há uma ideia importante, que é a ideia de que a soberania é ligada à questão do desenvolvimento. Sem a soberania do Estado, é muito difícil organizar o desenvolvimento de uma forma adequada, principalmente numa economia como o Brasil, com suas características, sua enorme dimensão territorial, de população, diversidade de climas, né? Enormes recursos naturais, mão de obra capacitada, né? E essa questão tem a ver com o desenvolvimento da engenharia. Porque o desenvolvimento econômico, ele depende essencialmente da indústria, não depende da agricultura, como alguns pretendem, ou dos serviços. Por quê? Porque, veja, num país que tem 85% da sua população na cidade, essa população não pode ser empregada na agricultura, porque ela está na cidade. Na cidade, o emprego é a indústria e os serviços. E não pode haver serviços sem indústria. Não existe isso, né? Então, a indústria é fundamental para o desenvolvimento da própria agricultura. Quando vemos os anúncios na televisão dos programas de auxílio à agricultura, o que é que vemos? Uma enorme extensão plantada e lá embaixo uma colheitadeira. Aquela máquina foi feita na indústria, não foi feita dentro da agricultura, né? Foi necessário uma fábrica que fizesse aquelas máquinas. Digamos, o papel da engenharia é fundamental nesse processo de desenvolvimento econômico. E nós temos grandes deficiências na formação de engenheiros no Brasil. A própria evasão dos cursos de engenharia é muito elevada, porque o curso é caro, então as pessoas começam o curso e saem, por um lado. Por outro lado, para você fazer o curso de engenharia, você precisa ter conhecimento de matemática. Em geral, o ensino da matemática é muito deficiente. Então, a formação de professores de matemática é essencial para estimular os jovens a se interessarem pela engenharia. Então, não vão se interessar, porque a matemática e engenharia, a matemática é essencial para a engenharia, assim como a física também, a química, mas a matemática também é a base para a física e da química. Então é muito importante o ensino da matemática. Então a China forma 500 mil engenheiros por ano. 500 mil. É muito engenheiro, né? O Brasil forma, sei lá,
cerca de 20 mil, talvez. Estou dizendo isso aqui sem ter certeza do número. Já havia muito tempo atrás, né? Então seria necessário formar muito mais engenheiros, né? Porque, por exemplo, toda a infraestrutura que é indispensável para a economia interna, né? Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, dependem de engenheiros especializados, engenheiros rodoviários, engenheiros elétricos, eletrônicos e assim por diante, né? Então essa que é um pouco a ideia do papel que foi feito, que é a relação entre soberania, desenvolvimento e engenharia.